Imagine uma menina de 6 anos, arrancada de sua família e entregue a um mundo onde cada gesto, cada silêncio, é uma arte aprendida com dor e precisão. Esta é a história real de Hana, uma jovem que viveu a transformação de uma infância simples nas vilas de Kyoto para se tornar uma geisha lendária no coração de Gion, inspirada em relatos verdadeiros de geishas que moldaram a história do Japão. Sua jornada revela o preço da beleza, o peso da tradição e o poder de uma mulher que aprendeu a desaparecer com elegância. Acomode-se confortavelmente, diminua a iluminação e mergulhe neste relato. Nos comentários, compartilhe de onde você está assistindo e o que mais te fascina na cultura das geishas. A névoa da manhã cobria as ruas de paralelepípedos de Gion, em Kyoto, como um véu que escondia segredos antigos. Era 1920, e Hana, uma menina de 6 anos com olhos castanhos brilhantes, segurava a mão de sua mãe enquanto caminhavam em direção a uma okia, uma casa de geishas, cujas lanternas de papel balançavam suavemente ao vento. Inspirada nas histórias reais de meninas vendidas a okias durante tempos de pobreza no Japão, a vida de Hana mudou naquele dia. Sua mãe, com o rosto marcado pela fome e pela necessidade, entregou à dona da casa, uma mulher chamada Okei-san, cuja presença era tão imponente quanto as cerejeiras em flor. A porta de madeira se fechou com um som seco, separando Hana de sua infância para sempre. Hana não entendia por que a mãe não olhou para trás. Seus pés pequenos tremiam no tatame frio da okia, e ela engoliu as lágrimas sentindo o passo de um destino que não escolheu. Naquele momento, ela se tornou uma shikomi, a mais baixa na hierarquia da casa, destinada a uma vida de disciplina rigorosa. Baseada em práticas reais das okias do início do século XX, a rotina de Hana era... Ela varria o chão até os braços doerem, servia chá com mãos trêmulas, temendo o olhar cortante de Okei-san, e observava as geishas mais velhas, cujos kimonos de seda pareciam flutuar enquanto se moviam. Você é uma sombra, dizia Okei-san, sua voz firme como uma lâmina. Aprenda a ser invisível. Os dias na okia eram uma dança de tarefas repetitivas. Hana limpava os quartos, polia os espelhos e aprendia pelo exemplo, imitando cada gesto das geishas. O takamakura, um travesseiro de madeira usado para preservar penteados elaborados, era uma tortura noturna, inspirado nos relatos de geishas, que descreviam a dificuldade de dormir com esse objeto. O takamakura deixava o pescoço de Hana rígido, um lembrete constante da severidade de sua nova vida. À noite, em um futon fino, ela ouvia o vento soprar pelas frestas, sonhando com os arrozais de sua vila, memórias que pareciam desbotar, como uma pintura antiga entre as shikome. Havia uma rivalidade silenciosa, um traço comum nas okias da época, conforme relatos históricos. Yuki, uma menina de 7 anos, era mais confiante, corrigindo Hana, com um sorriso que escondia desdém. Você segurou o leque errado, dizia Yuki, enquanto exibia sua própria técnica impecável. Hana aprendia a esconder sua frustração. Como o Kazon ensinava, uma geisha não mostra o coração. Sua face é uma tela em branco. Esse treinamento emocional, baseado nas práticas reais de geishas, moldava Hana para um futuro onde cada palavra seria medida. Cada emoção controlada. Aos 7 anos, Hana começou o treinamento físico, uma etapa documentada como essencial na formação de geishas. Sentar-se em 6 a menos pernas dobradas sob o corpo era uma prova de resistência. Ela permanecia imóvel por horas, até que suas pernas parecessem gritar. A dor é sua mestra, dizia Okei-san, ajustando a postura de Hana com uma bengala. Inspirada em descrições históricas, a posição exigia controle absoluto, e Hana mordia o lábio para não gemer. As reverências, outro pilar, eram praticadas até a exaustão. Cada ângulo, cada curva, tinha que ser perfeito. Você se curva com a alma, dizia Okei-san, uma lição que Hana guardava como um mantra. Apesar da dureza, havia momentos de beleza. O som do shamisen, tocado por uma geisha mais velha, ecoava pelos corredores, enchendo Hana de fascínio. Baseado em registros de geishas que dominavam esse instrumento, o shamisen era mais do que música. Era uma história contada em cordas. Hana sonhava em tocá-lo, em transformar suas emoções em melodias. Mas por enquanto, ela era apenas uma sombra, aprendendo a desaparecer enquanto observava. Os anos passaram. E Hana, agora com 10 anos,
já não era a menina assustada que chegara a Ukiya. Sua postura era mais firme, sua voz mais suave, mas a rivalidade com Yuki crescia. Yuki, agora uma Maiko, usava kimonos coloridos e maquiagem branca, um símbolo de status que Hana invejava em segredo. Inspirada nas dinâmicas reais de competição nas Ukiyas, Hana sabia que precisaria ser mais do que perfeita para se destacar. Ela precisava ser inesquecível. Em um mundo onde cada gesto era julgado, Hana acordava antes do amanhecer, o frio de Kyoto infiltrando-se pelos corredores da Ukiya. Aos 10 anos, sua vida como Shikomi havia se tornado uma rotina de precisão, mas a promessa de se tornar Maiko pairava como uma luz distante. Inspirada nas práticas reais das Ukiyas do Japão dos anos 1920, a transição para aprendiz exigia mais do que habilidade, exigia transformação. Ok-san, com seu olhar que parecia enxergar além da pele, decidira que Hana estava pronta para dar o próximo passo. Você deixará de ser uma sombra, disse ela, sua voz carregada de expectativa. Mas o caminho da Maiko é mais árduo do que você imagina. Os dias de Hana agora incluíam aulas formais, uma etapa documentada na formação das geishas. Ela começou a estudar o shamisen, o instrumento que tanto a fascinava. Seus dedos, calejados de varrer e servir, lutavam para encontrar as cordas certas. A professora, uma geisha aposentada chamada Sayuri, era implacável. O shamisen não é tocado com as mãos, dizia, batendo levemente os dedos de Hana com uma régua fina. É tocado com o coração. Inspirada em relatos de geishas que descreviam o aprendizado do shamisen como uma extensão da alma, Hana praticava até seus dedos sangrarem, o som dissonante de suas tentativas ecoando pelo quarto além da música. Hana aprendia a arte da dança, outro pilar essencial da formação de uma Maiko. As danças tradicionais, como o Jonkouta, exigiam movimentos fluidos que contavam histórias de flores, rios e amores perdidos. Cada passo era uma narrativa, cada gesto uma poesia. Hana passava horas diante de um espelho, corrigindo a inclinação de seus ombros ou a curva de seus pulsos. Você deve ser o vento, não a árvore, dizia a professora de dança, uma mulher de cabelos grisalhos que já fora uma lenda em Gion, baseada em práticas reais. A dança era mais do que estética, menos era uma linguagem que Hana precisava dominar. A rivalidade com Yuki, agora uma Maiko, tornava-se mais evidente. Yuki, com seus kimonos coloridos e penteados ornamentados, parecia flutuar pelos corredores da Ukiya, atraindo os olhares de todas. Durante uma aula de etiqueta, Hana observava enquanto Yuki respondia as perguntas de Ok-san com uma graça ensaiada, suas palavras envoltas em sorrisos sutis. Quando chegou a vez de Hana, ela hesitou, e Yuki deixou escapar um risinho disfarçado. Você ainda é lenta, sussurrou Yuki mais tarde, enquanto passavam pelo jardim da Ukiya. Hana engoliu a resposta, lembrando-se das lições de Ok-san, uma geisha transforma veneno em poesia. Inspirada nas rivalidades sutis documentadas entre Maikos, Hana começou a canalizar sua frustração em seu treinamento. Determinada a superar Jukyu, treinamento físico também se intensificava. Hana agora usava um obi, a faixa tradicional, que, segundo relatos históricos, podia pesar até 7 quilos. Amarrá-lo corretamente exigia ajuda de outra Shikomi, e o peso parecia esmagar suas costelas. Você deve carregar a tradição, dizia Ok-san, ajustando o obi com mãos firmes. E a tradição é pesada. Hana sentia cada passo como um teste, o tecido restringindo seus movimentos, forçando-a a manter a postura ereta, mesmo quando seus músculos imploravam por alívio. O Takamakura, agora uma constante, moldava seus penteados simples de Shikomi, mas também moldava sua resiliência. As noites eram o único momento em que Hana podia respirar, mas mesmo nelas havia aprendizado. Sana chamava para observar os banquetes na Ukiya, onde as geishas atendiam clientes influentes, comerciantes, políticos, artistas. Sentada em um canto, Hana estudava como as geishas conduziam conversas, seus rostos pintados como máscaras, que escondiam qualquer traço de cansaço ou desagrado. Uma geisha chamada Aiko, conhecida por sua habilidade com poesia, recitava haikais que faziam os homens rirem e se inclinarem em respeito. Ouça com os olhos, dizia Aiko a Hana em um raro momento de gentileza. Os homens falam com as palavras, mas seus desejos estão nos gestos.
inspirada em relatos reais. Essa habilidade de ler as emoções dos outros era essencial para uma geisha. Hana também começou a aprender a arte da maquiagem, um ritual que transformava o rosto em uma tela. O oshiroi, a pasta branca usada pelas maikos, era aplicado com uma escova de bambu, cobrindo cada imperfeição. Você não é mais Hana, dizia Sayuri, enquanto pintava o rosto da menina. Você é uma ideia. O processo, baseado em práticas tradicionais, levava horas a base branca, o contorno preto dos olhos, o vermelho nos lábios, aplicado apenas no centro, para simbolizar juventude. Hana olhava-se no espelho e mal reconhecia a menina que um dia correra pelos arrozais. Seu rosto era uma máscara, mas sob ela, sua determinação crescia. A pressão da Okia, no entanto, começava a pesar. Durante uma aula de poesia, Hana compôs um haikai que falava de um pássaro preso em uma gaiola de cerejeiras. Ok, San elogiou o verso, mas Yuki, sentada ao lado, murmurou: pássaros não cantam em Gion. O comentário, disfarçado de brincadeira, cortou fundo. Hana percebeu que a guerra silenciosa entre as aprendizes não era apenas sobre habilidade, mas sabra poder, inspirada nas dinâmicas reais de competição. Ela começou a observar Yuki com mais atenção, notando como ela usava sorrisos para conquistar aliados entre as outras maikos aos 11 anos. Hana estava à beira de sua transição para maiko. Ok, San anunciou que ela participaria de sua primeira cerimônia formal, o Misedashi, onde seria apresentada como aprendiz. A notícia trouxe um misto de excitação e medo. Hana sabia que, como maiko, ela não seria mais uma sombra, mas também não teria mais a proteção da invisibilidade. Ela precisaria enfrentar os olhos de Gion menos e de Yuki menos, com uma graça que ainda estava aprendendo a dominar. Enquanto se preparava para o ritual, ajustando o obi, que parecia mais pesado do que nunca, Hana sentiu o peso de sua nova identidade. Ela não era mais apenas uma menina, estava se tornando uma obra de arte viva, moldada pela tradição e pela dor. O dia do Misedashi de Hana amanheceu com um céu cinzento, como se Kyoto estivesse segurando a respiração. Aos 11 anos, ela estava prestes a cruzar o limiar entre Shikomi e Maiko. Um momento que, conforme relatos históricos das geishas do Japão dos anos 1920, marcava não apenas uma mudança de status, mas uma transformação profunda. A Okia estava em um frenesi silencioso. As Shikomi corriam com tecidos e ornamentos, enquanto as geishas mais velhas supervisionavam cada detalhe. Hana, no centro daquele redemoinho, sentia o coração bater como o tambor de um festival. O ritual do Misedashi, baseado em tradições reais, era uma celebração pública da estreia de uma maiko. Hana passou horas sendo preparada. O oshiroi cobria seu rosto, transformando-o em uma tela branca, com os lábios pintados de vermelho em um pequeno arco, simbolizando sua juventude. O kimono, um tecido vibrante de tons carmesim e dourado, pesava tanto quanto o obi, que foi amarrado com precisão por 2 shikomi. Cada camada de roupa era um lembrete do peso de sua nova identidade. Você é Gion agora, disse, ok, San, ajustando um kanzashi, um ornamento de cabelo em forma de flor, na cabeça de Hana. Carregue isso com orgulho. O penteado, outro elemento documentado nas práticas das maikos, era uma obra de arte. O cabelo de Hana, agora longo e lustroso, foi moldado em um estilo Areshinobu, com mechas cuidadosamente torcidas e fixadas com cera. O takamakura, que ela tanto temia, agora fazia sentido. Era a base para manter aquela escultura capilar intacta. Olhando-se no espelho, Hana mal reconhecia a figura diante dela. A menina dos arrozais havia desaparecido, substituída por uma jovem, cuja presença exigia atenção, mesmo que sua essência ainda tremesse sob a superfície. A cerimônia aconteceu em uma casa de chá no coração de Gion, onde clientes influentes e geishas de outras okias se reuniram. Hana caminhava lentamente, cada passo calculado para não desequilibrar o kimono ou o penteado. Inspirada em descrições reais, a sala estava cheia de olhares curiosos, alguns gentes, outros avaliadores. Yuki, agora uma maiko experiente, estava lá, seu sorriso perfeito, escondendo uma pontada de inveja. Hana sentiu o peso daqueles olhares, mas lembrou-se das palavras de Aiko: seus olhos são sua armadura. Use-os. Ela ergueu o queixo e inclinou a cabeça em uma reverência impecável, arrancando murmúrios de aprovação. Como maiko, Hana agora tinha uma irmã mais velha, uma geisha chamada Aiko, que a guiaria. A relação entre Oniezan e Moto
Comum nas okias da época, era tanto um laço quanto uma responsabilidade. Aiko ensinou Hana a navegar pelos banquetes, onde ela servia saquê e ouvia conversas com uma atenção que escondia seu nervosismo. Você não fala até que te peçam, dizia Aiko, mas quando falar, que suas palavras sejam como um haikai, breves, belas e inesquecíveis. Inspirada em relatos de geishas, Hana aprendeu a arte de conduzir conversas, desviando perguntas indelicadas com um sorriso ou uma frase delicada. Os banquetes eram um palco, e Hana, agora uma maiko, era uma performer. Ela dancava o jonkouta pela primeira vez em público, seus movimentos ensaiados por meses. Cada giro do leque, cada inclinação do corpo, contava a história de um rio que corria entre montanhas. O público, composto de homens poderosos e geishas experientes, observava em silêncio. Quando terminou, o som de palmas suaves encheu a sala. Mas Hana notou o olhar de Yuki, que aplaudia com menos entusiasmo. A rivalidade, agora mais intensa, era uma corrente subterrânea em Gion, como descrito em memórias de geishas da época. Além das apresentações, Hana aprendia a lidar com clientes difíceis, uma habilidade essencial documentada na formação das maikos. Um comerciante, com um rosto vermelho de saquê, insistiu que ela bebesse com ele. Hana, com apenas 11 anos, recusou com uma risada leve, oferecendo um haikai sobre a lua para desviar a atenção. Você é jovem, mas já tem graça, disse o homem rindo. Hana sorriu, mas por dentro sentia o peso de ser uma criança. Em um mundo de adultos, um sentimento comum entre maikos, segundo registros históricos. A vida na okia também mudava. Como maiko, Hana tinha mais privilégios, mas também mais pressão. Ela dividia o quarto com outras maikos, incluindo Yuki, e as tensões eram palpáveis. Uma noite, enquanto penteavam os cabelos uma da outra, menos uma prática comum para criar laços, Yuki puxou uma mecha de Hana com mais força do que o necessário. Você acha que é especial por causa do Mizedashi? Sussurrou Yuki. Hana, lembrando-se das lições de Okei-san, respondeu com um sorriso. Somos todas flores no mesmo jardim. Mas por dentro, ela prometeu a si mesma que brilharia mais. Treinamento de Hana agora incluía poesia e caligrafia, artes que, conforme relatos, eram centrais na formação de uma maiko. Ela passava horas traçando ideogramas, cada traço uma meditação. Seus haikais começaram a ganhar profundidade, refletindo sua vida. Cerejeira cai, silêncio guarda seu segredo, vento leva a dor. Ok, San, ao ler o poema, ergueu uma sobrancelha, um raro sinal de aprovação. Você está começando a entender, disse ela. Hana sentiu um calor no peito, mas sabia que o caminho para se tornar geisha ainda estava longe. As noites em Gion eram longas, e Hana, apesar da exaustão, sentia uma chama crescendo dentro dela. Ela amava a dança, o shamisen, a forma como um olhar podia mudar o clima de uma sala, mas também sentia o peso do obi, da maquiagem, da expectativa de ser perfeita. Inspirada nas histórias reais de maikos, que descreviam a dualidade de sua vida, Hana se perguntava se algum dia poderia ser mais do que uma obra de arte. Enquanto se preparava para outro banquete, ajustando o kanzashi no cabelo, ela olhou pela janela e viu as luzes de Gion brilhando na escuridão. Algo dentro dela sussurrava que, para brilhar, ela precisaria encontrar sua própria voz. As lanternas de Gion brilhavam sob a chuva fina, refletindo-se nas pedras molhadas das vielas. Hana, agora com 12 anos, atravessava as ruas com passos cuidadosos, o peso do kimono e do obi dificultando cada movimento. Como maiko, sua vida era uma constante performance, inspirada nas rotinas reais das aprendizes de geisha no Japão dos anos 1920. Cada noite trazia novos banquetes, novos rostos, novas histórias para ouvir e contar. Mas sob a maquiagem branca e o sorriso treinado, Hana sentia uma tensão crescente, não apenas pela pressão de ser perfeita, mas pelo desejo de encontrar um espaço para si mesma em um mundo que exigia sua invisibilidade. Os banquetes nas casas de chá eram o coração da vida de uma maiko. Hana servia saquê com gestos precisos, inclinando a garrafa em um ângulo perfeito, como aprendera com Aiko. Os clientes, muitos deles homens influentes de Kyoto, esperavam não apenas beleza, mas inteligência e graça. Inspirada em relatos históricos de geishas, Hana dominava a arte de conduzir conversas sem nunca se impor. Quando um comerciante perguntou sobre sua vila natal, ela desviou com uma história sobre as cerejeiras de Gion,
fazendo-o rir com um comentário sobre a fugacidade das flores. Você é jovem, mas já entende a alma de Kyoto, disse ele erguendo sua taça. Hana sorriu, mas por dentro sentia o vazio de não poder falar de si mesma. O treinamento de Hana agora incluía a arte da conversa, uma habilidade tão crucial quanto a dança, ou o shamisen. Aiko a ensinava a ler os gestos dos clientes. Um leve franzir de sobrancelha, um suspiro disfarçado, uma pausa longa demais. Você é um espelho, dizia Aiko. Reflita o que eles querem ver. Baseada em práticas reais, essa gestão emocional era exaustiva. Hana aprendia a recusar pedidos indelicados, um convite para ficar até mais tarde, um toque insistente, com frases que pareciam elogios. Sua companhia é tão preciosa que desejo guardá-la como uma joia, dizia ela, desviando com um sorriso. Os convidados riam, acreditando que eram eles que controlavam a dança. Na Okiya, a rivalidade com Yuki se tornava mais afiada. Yuki, agora com 13 anos, era uma maiko admirada, conhecida por sua habilidade com o shamisen. Durante um banquete, ela tocou uma melodia tão envolvente que os clientes ficaram em silêncio, hipnotizados. Hana, que ainda lutava para dominar o instrumento, sentiu uma pontada de inveja. Mais tarde, enquanto as maikos se preparavam para dormir, Yuki deixou cair um comentário. Você já pensou que talvez Gion não seja para você? As palavras, disfarçadas de preocupação, eram um golpe. Inspirada nas tensões documentadas entre maikos, Hana respondeu com um haikai sussurrado. A flor que cai, não inveja a que fica. O vento as leva juntas. Yuki franziu o senho, mas não disse mais nada. O treinamento de dança também se intensificava. Hana agora aprendia coreografias mais complexas, como o Kurokami, uma dança que narrava o amor não correspondido. Cada movimento exigia uma precisão que desafiava seus limites físicos. Durante uma aula, a professora corrigiu a posição de seu leque com um tapa leve. Você está dançando com o corpo, não com a alma, disse ela. Hana repetiu os passos até seus pés doerem, o som do shamisen da professora ecoando em sua mente. Inspirada em registros históricos, a dança era uma forma de contar histórias sem palavras. E Hana começava a entender que cada gesto era uma extensão de sua própria história. A maquiagem, agora uma rotina diária, era outro ritual que moldava sua identidade. O oshiroi, aplicado em camadas espessas, transformava seu rosto em uma máscara que escondia qualquer traço de cansaço ou dúvida. O vermelho nos lábios, agora mais amplo à medida que ela amadurecia como maiko, simbolizava sua transição para a maturidade. Hana passava horas diante do espelho, aprendendo a pintar as linhas perfeitas ao redor dos olhos. Você não é mais uma menina, dizia Sayuri, sua professora de shamisen, enquanto supervisionava o processo. Você é uma ideia que Gion criou. Baseada em tradições reais, a maquiagem era uma armadura, mas também um lembrete de que Hana precisava desaparecer para existir. As noites na Okiya eram marcadas por uma guerra fria entre as maikos. Durante uma sessão de caligrafia, Hana escreveu um ideograma com tanta precisão que Okei-san o exibiu na sala principal. Yuki, cuja caligrafia era menos elogiada, derramou accidentalmente tinta sobre o trabalho de outra maiko, desviando. Hana percebeu que a rivalidade não era apenas sobre talento, mas sobre conquistar o favor de Okei-san e dos clientes. Inspirada nas dinâmicas reais das Okiyas, ela começou a usar sua poesia para se destacar, escrevendo haikais que falavam de resiliência. A pedra no rio suporta a corrente em silêncio e ainda brilha. Aos 13 anos, Hana enfrentou seu primeiro grande teste como maiko, um banquete com um cliente importante, um político de Tóquio que exigia perfeição. Aiko a preparou por dias, ensinando-a a responder perguntas com humor e humildade. Durante o banquete, o político pediu que Hana recitasse um poema. Com um coração acelerado, ela escolheu um haikai que escrevera na noite anterior. Luz da lanterna, esconde a sombra da noite, mas guia o caminho. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos, e até Yuki, sentada ao lado, não conseguiu esconder um olhar de surpresa. Hana sentiu pela primeira vez o poder de sua voz. Mas o sucesso vinha com um preço. A exaustão começava a se acumular, como o peso do obi que ela carregava todos os dias. Hana sentia saudades de momentos simples, como correr descalça ou
rir sem calcular o efeito de sua risada, inspirada nas memórias de geishas que falavam da solidão de sua profissão. Ela se perguntava se algum dia poderia ser mais do que uma performer. Enquanto caminhava de volta ao Okiya após um banquete, sob a luz das lanternas de Gion, Hana olhou para o céu estrelado. Algo dentro dela sussurrava que, para encontrar sua voz, ela precisaria enfrentar não apenas Yuki, mas o próprio peso da tradição que a moldava. As cerejeiras de Gion começavam a perder suas pétalas, cobrindo as ruas de Kyoto com um tapete rosa que parecia sangrar sob os pés de Hana, aos 14 anos. Ela já era uma Maiko reconhecida. Sua presença nos banquetes de Gion atraía olhares de admiração e sussurros de aprovação. Inspirada nas trajetórias reais de Maikos no Japão dos anos 1920, Hana havia dominado a dança, o shamisen e a arte de encantar com palavras, mas cada conquista vinha com um custo que ela sentia crescer dentro de si. A Okiya, com seus tatames polidos e o eterno aroma de incenso, era tanto seu lar quanto sua prisão, um lugar onde cada gesto era medido e cada emoção cuidadosamente escondida. Os banquetes agora eram mais frequentes, e Hana se tornava uma figura central. Nas casas de chá, seu kimono, agora em tons de azul profundo com detalhes prateados, refletia sua ascensão na hierarquia da Okiya. O obi, ainda pesado como uma criança pequena, era amarrado com precisão, e os kanzashi em seu cabelo brilhavam como estrelas. Inspirada em descrições históricas, a aparência de Hana era uma obra de arte viva, mas o esforço para mantê-la era exaustivo. A maquiagem, aplicada todas as noites, exigia horas. O oshiroi branco, o contorno preto dos olhos, o vermelho nos lábios que agora cobria quase toda a boca, sinalizando sua transição para uma Maiko mais madura. No espelho, ela viu uma estranha menos uma figura que pertencia a Gion, não a ela mesma. Aiko, sua Onizan, continuava a guiá-la mas a Relecao. Entre elas, começava a mudar. Inspirada nas dinâmicas reais entre Maikos e suas mentoras, Aiko era ao mesmo tempo uma aliada e uma juíza implacável. Durante um banquete, quando Hana hesitou ao responder uma pergunta de um cliente sobre a história de Kyoto, Aiko interveio, com uma risada leve, desviando a conversa. Mais tarde, no quarto das Maikos, ela repreendeu Hana. Você não pode hesitar. Uma Maiko é um rio, não uma pedra. Hana assentiu, mas sentiu uma pontada de frustração. Ela queria ser mais do que um reflexo dos desejos dos outros. A rivalidade com Yuki também evoluía. Yuki, agora uma Maiko sênior, era uma estrela em Gion, conhecida por sua habilidade em conquistar clientes com um único olhar. Durante um festival, ela apresentou uma dança que deixou o público em silêncio. O som de seu leque cortando o ar como uma lâmina. Hana, que dançava logo depois, sentiu o peso da comparação. Sua coreografia, o Miyako Odori, era tecnicamente perfeita, mas faltava a emoção crua que Yuki transmitia. Ok-san, observando do canto da sala, murmurou algo a Aiko. E Hana soube que não havia superado sua rival. Inspirada nas competições reais entre Maikos, ela canalizou sua frustração em seus aikais, escrevendo: a sombra dança, mas a luz escolhe quem brilha. O vento não julga. O treinamento de Hana agora incluía a arte de lidar com clientes mais desafiadores. Um comerciante de Osaka, conhecido por seu temperamento volátil, exigiu que Hana cantasse uma canção que ela mal conhecia. Inspirada em relatos de geishas que enfrentavam situações semelhantes, Hana improvisou, misturando versos de uma música tradicional com um haikai que compusera. A lua não escolhe, quem a vê, apenas brilha. Assim é meu canto, ela entoou, sua voz suave mas firme. O comerciante, surpreso, aplaudiu, e até Aiko esboçou um sorriso. Hana percebeu que sua força estava em transformar momentos de pressão em oportunidades de brilhar. Na Okiya, as tensões entre as Maikos eram mais sutis, mas não menos intensas. Durante uma sessão de prática de shamisen, Yuki acidentalmente derrubou o instrumento de Hana, danificando uma corda. Que descuido! Disse Yuki, com um sorriso que não alcançava os olhos. Hana, lembrando-se das lições de Ok-san, não respondeu diretamente. Em vez disso, ela compôs um haikai e deixou-o sobre a mesa de Yuki, a corda quebrada. Ainda canta no silêncio. A alma não se curva. Yuki leu o poema e pela primeira vez pareceu hesitar. Inspirada nas rivalidades documentadas, Hana começava a entender que sua maior arma não era superar Yuki,
mas permanecer fiel a si mesma. A pressão da vida como Maiko também trazia momentos de solidão. Após os banquetes, quando as luzes de Gion se apagavam, Hana se sentava em seu futon, o Takamakura pressionando seu pescoço. Ela pensava na mãe, cuja face agora era apenas uma memória borrada, inspirada nas memórias de geishas que falavam da saudade de suas famílias. Hana escrevia poemas sobre sua vila, tentando preservar as imagens dos arrozais e do céu estrelado, mas cada poema parecia um adeus, e ela se perguntava se algum dia poderia reconciliar a menina que fora com a Maiko que se tornara. Um novo desafio surgiu quando, Sana anunciou que Hana participaria de um evento importante, uma apresentação para um grupo de artistas de Tóquio. Era uma oportunidade rara, mas também um teste. Hana passou semanas ensaiando uma dança complexa, o Kiyomoto, que exigia movimentos precisos e uma expressão emocional profunda. Aiko a supervisionava, corrigindo cada gesto. Você dança como se tivesse algo a provar, disse Aiko. Dance como se já tivesse vencido. Hana não entendeu completamente, mas guardou as palavras, repetindo-as enquanto praticava sob a luz fraca das lanternas. Na noite da apresentação, Hana sentiu o peso de todos os olhos sobre ela. O kimono parecia mais pesado do que nunca, e o Oshiroi escondia o tremor em seu rosto. Quando a música começou, ela fechou os olhos por um instante, imaginando os arrozais de sua infância. Então, dançou. Cada movimento era uma história, cada pausa uma respiração. Quando terminou, o silêncio na sala era tão profundo que ela temeu ter falhado. Mas então vieram os aplausos, e até Yuki, sentada entre as Maikos, inclinou a cabeça em respeito. Pela primeira vez, Hana sentiu que Gion a via não como uma sombra, mas como uma luz. Enquanto caminhava de volta a Okia, sob a chuva que caía suavemente, Hana percebeu que estava mudando. Ela não era mais apenas uma Mai, seguindo ordens. Estava começando a encontrar sua própria voz, mesmo que ainda sussurrada. Mas o caminho para se tornar geisha era longo, e ela sabia que os desafios de Gion só ficariam maiores. As noites de Gion pulsavam com vida. As lanternas de papel lançando sombras que dançavam nas paredes de madeira das casas de chá. Hana, agora com 15 anos, movia-se por esse mundo com uma graça que parecia natural, mas que fora forjada em anos de disciplina. Como Maiko, ela era uma figura admirada, sua presença nos banquetes trazendo um brilho único às salas cheias de risos e sake. Inspirada nas histórias reais de Maikos do Japão, dos anos 1920, Hana havia aprendido a equilibrar a beleza, a inteligência e o silêncio. Mas cada passo nesse caminho revelava novas camadas de complexidade e de sacrifício. Os banquetes eram agora seu palco principal. Hana dominava a arte de servir sake. Seus movimentos tão fluidos que pareciam uma extensão da música do shamisen que ecoava ao fundo. Inspirada em práticas históricas, ela sabia como inclinar a cabeça para mostrar respeito, como oferecer um sorriso que era ao mesmo tempo acolhedor e distante. Um cliente, um poeta de Nara, elogiou sua habilidade. Você é como uma cerejeira, em flor, bela, mas intocável. Hana agradeceu com uma reverência, mas por dentro sentia o peso de ser vista como uma ideia, não como uma pessoa. Esse sentimento, comum entre Maikos conforme relatos da época, começava a crescer como uma sombra em seu coração. A relação com Aiko, sua Oniezan, tornava-se mais complexa. Aiko era uma mentora exigente, mas também uma aliada que reconhecia o potencial de Hana. Durante uma aula de etiqueta, Aiko ensinou a lidar com clientes que faziam perguntas pessoais. Eles não querem saber de você, disse Aiko, ajustando o kanzashi no cabelo de Hana. Querem saber da Maiko que criaram, em suas mentes. Inspirada em registros de geishas, Hana aprendeu a responder com histórias que misturavam verdade e ficção. Como quando contou a um comerciante que sua vila natal era um lugar onde as estrelas cantavam para cerejeiras. Ele riu, encantado, sem perceber que Hana escondia sua saudade atrás das palavras. A rivalidade com Yuki, agora no auge de sua carreira como Maiko, continuava a moldar a vida na Okia. Durante um banquete, Yuki apresentou um haikai que fez os clientes aplaudirem. Seus versos, comparando o amor a uma lanterna que queima rápido demais. Hana, desafiada a responder, compôs no momento: a lanterna queima, mas sua luz guia na escuridão. O coração não apaga. Os aplausos foram mais altos, e Hana viu um lampejo de irritação nos olhos de Yuki.
inspirada nas tensões reais entre maicos. Hana percebeu que sua força estava em sua autenticidade, mesmo que disfarçada. De poesia, o treinamento de Hana agora incluía a arte de entreter em grupos maiores, uma habilidade essencial para maicos prestes a se tornarem geishas. Durante um festival em Gion, ela foi escolhida para liderar uma dança em grupo, o Yuki no Hana, que celebrava a neve caindo sobre Kyoto. A coreografia exigia sincronia perfeita com outras maicos, incluindo Yuki. Nos ensaios, Yuki corrige os passos de Hana com um tom de superioridade. Você está atrasada no segundo giro. Hana engolia a irritação, lembrando-se das lições de Ok-san. A verdadeira vitória é permanecer serena. Na noite do festival, a dança foi impecável e Hana sentiu, por um momento, que ela e Yuki eram parte de algo maior que sua rivalidade. A maquiagem e o vestuário continuavam a ser um fardo. O obi, agora ainda mais elaborado, parecia esmagar suas costelas, e o oshiroi, aplicado todas as noites, deixava sua pele sensível. Inspirada em relatos históricos, Hana passava horas sendo vestida. O peso do kimono lembrando-a de que ela carregava não apenas tecido, mas a tradição de Gion. Uta Kamakura, agora uma constante, moldava penteados cada vez mais complexos, como o ofuku, que marcava sua maturidade como maiko. Olhando-se no espelho, Hana às vezes se perguntava onde terminava a maiko e começava a menina que sonhava com os arrozais. A solidão, um tema recorrente nas memórias de geishas, tornava-se mais presente. Após os banquetes, Hana voltava a Ei, ok exausta, o rosto ainda coberto de oshiroi. Enquanto as outras maikos dormiam, ela escrevia aikais em segredo, tentando capturar os fragmentos de si mesma que Gion não podia tocar. A lua reflete, no rio que nunca, para quem sou eu na água. Esses poemas, guardados em uma caixa de madeira, eram seu refúgio, um lugar onde podia ser mais do que uma performer. Um novo desafio surgiu quando Ok-san anunciou que Hana seria responsável por entreter um cliente especial, um industrial de Tóquio, com reputação de ser exigente. Aiko a preparou por dias, ensinando-a a equilibrar humor e humildade. Na noite do banquete, o industrial pediu que Hana tocasse o shamisen. Com os dedos trêmulos, ela escolheu uma melodia que aprendera com Sayuri, Sakura Sakura, e tocou, com uma emoção que silenciou a sala. Quando terminou, o industrial disse: "Você não é apenas uma maiko, você é uma história." Hana sorriu, mas por dentro sentiu um vazio. Ela queria ser mais do que uma história contada pelos outros. Na Okiya, as tensões com Yuki alcançaram um novo patamar. Durante uma sessão de caligrafia, Yuki elogiou o trabalho de outra maiko, ignorando o de Hana, que Ok-san havia destacado como excepcional. Mais tarde, Hana encontrou um de seus aikais rasgado, deixado sobre sua mesa. Ela soube que fora Yuki, mas não disse nada. Em vez disso, escreveu um novo poema. A página rasgada ainda guarda suas palavras. O vento as carrega. Inspirada nas rivalidades sutis das Okiyas, Hana decidiu que não deixaria Yuki apagar sua voz. Enquanto caminhava pelas ruas de Gion, após um banquete, Hana olhou para as lanternas que iluminavam a noite. Ela sentia que estava à beira de algo maior, algo que exigiria mais do que graça ou talento. Inspirada nas histórias reais de maikos que enfrentavam o peso de sua profissão, Hana sabia que para se tornar geisha, precisaria encontrar um equilíbrio entre a tradição que a moldava e a voz que crescia dentro dela. O caminho era incerto, mas ela estava determinada a trilhá-lo. O outono chegava a Gion com uma brisa que carregava o perfume das folhas caídas, misturado ao incenso que pairava nas casas de chá. Hana, agora com 16 anos, movia-se pelos becos de Kyoto com a confiança de uma maiko experiente. Mas sob a superfície de sua graça, havia um peso crescente. Inspirada nas histórias reais de maikos do Japão dos anos 1920. Ela dominava as artes que Gion exigia, dança, shamisen, poesia, mas começava a sentir que cada performance a afastava um pouco mais de si mesma. A Okiya, com seus rituais e rivalidades, era um espelho que refletia não apenas sua beleza, mas também suas dúvidas. Os banquetes agora eram mais complexos, com clientes de todo o Japão e até do exterior. Hana aprendera a navegar por conversas em que cada palavra era um passo em um campo minado. Inspirada em relatos históricos de geishas, ela sabia como encantar um diplomata com um aikai, ou acalmar um comerciante irritado com uma risada suave. Durante um banquete,
Um escritor famoso pediu que ela improvisasse uma história. Hana, com um coração acelerado, falou de uma borboleta que voava contra o vento, uma metáfora para sua própria luta. Você tem a alma de uma poeta, disse o escritor, e Hana sentiu um calor no peito, mas também uma pontada de tristeza. Ela queria ser mais do que uma poeta para os outros. A relação com Aiko, sua Oniesa, tornava-se mais tensa. Aiko, agora uma geisha estabelecida, começava a ver Hana não apenas como uma aprendiz, mas como uma possível rival. Durante uma aula de dança, Aiko corrigiu a postura de Hana com uma frieza incomum. Você está tentando chamar atenção demais. Hana, surpresa, percebeu que sua ascensão em Gion estava mudando as dinâmicas da Ukiya. Inspirada nas complexidades reais das relações entre maicos e geishas, ela começou a questionar se Aiko era uma mentora ou uma guardiã de seu próprio lugar no panteão de Gion. A rivalidade com Yuki alcançava novos patamares. Yuki, prestes a se tornar geisha, era uma presença dominante, seus kimonos de cores vibrantes e seu shamisen atraindo clientes como mariposas à luz. Durante um festival, ela apresentou uma dança que fez o público prender a respiração, seus movimentos, tão precisos que pareciam desafiar a gravidade. Hana, escalada para dançar em seguida, sentiu o peso da comparação. Sua coreografia, o Kanjinshi, exigia força e contenção, e ela a executou com uma paixão que surpreendeu até o Keisar. Mas Yuki, ao passar por ela nos bastidores, sussurrou: "Você dança como se quisesse ser vista." Hana respondeu com um sorriso: "E você dança como se quisesse ser lembrada." Inspirada nas rivalidades documentadas, Hana sabia que precisava encontrar um equilíbrio entre destacar-se e permanecer fiel à essência de Gion. Treinamento físico continuava a ser um desafio. O obi, agora mais elaborado, era uma armadura que restringia cada movimento. Inspirada em registros históricos, Hana passava horas sendo vestida. O tecido pesado lembrando-a do peso da tradição. A maquiagem, com o oshiroi cobrindo cada imperfeição, tornava-se uma máscara que ela tanto amava quanto temia. Durante uma sessão, enquanto Sayuri aplicava o vermelho em seus lábios, Hana perguntou: "Quando poderei ser apenas eu mesma?" Sayuri, com um olhar distante, respondeu: "Uma maiko nunca é apenas ela mesma. Você é Gion." Essas palavras, baseadas nas reflexões de geishas reais, ecoaram em Hana como uma verdade que ela ainda lutava para aceitar. A solidão, um fardo comum entre maicos conforme relatos da época, tornava-se mais pesada. Após os banquetes, Hana voltava ao Ukiya e se sentava em seu futon, escrevendo haikais que ninguém leria. A luz da lanterna esconde a sombra que a segue. Quem guarda meu nome? Esses poemas eram seu refúgio, mas também um lembrete de que ela estava se perdendo. Ela pensava na mãe, na vila, nas noites em que corria sob as estrelas. Essas memórias eram frágeis, como pétalas caindo no vento. Um novo teste surgiu, quando Okei-san anunciou que Hana lideraria um banquete pela primeira vez, um evento para um grupo de artistas de Osaka. Era uma honra rara para uma maiko, mas também uma pressão imensa. Hana passou dias ensaiando, escolhendo cada detalhe, a dança, o haikai, a melodia do shamisen. Na noite do banquete, ela entrou na sala com um kimono azul escuro, brilhando sob as lanternas. Sua dança, o Jonkouta, foi uma narrativa de amor e perda, e quando tocou o shamisen, sua melodia parecia carregar o peso de sua própria história. Os artistas aplaudiram, e até Aiko, sentada ao canto, inclinou a cabeça em aprovação. Mas Hana sentiu que algo faltava. Ela queria que vissem não apenas a maiko, mas a mulher por trás da máscara. Na Ukiya, as tensões com Yuki continuavam. Durante uma sessão de caligrafia, Yuki elogiou o trabalho de uma maiko mais jovem, ignorando o de Hana, que Okei-san havia destacado. Mais tarde, Hana encontrou um de seus kanzashi quebrado, um gesto que ela sabia ser intencional. Em vez de confrontar Yuki, ela escreveu um haikai da Ksuo, na mesa da rival. A flor quebrada ainda perfuma o jardim. O vento não a esquece. Yuki leu o poema em silêncio, e pela primeira vez, Hana viu um traço de respeito em seus olhos. Inspirada nas dinâmicas reais das Ukiyas, Hana percebia que sua força estava em transformar a rivalidade em poesia. Enquanto caminhava pelas ruas de Gion, sob o céu estrelado, Hana sentia que estava à beira de uma transformação. Ela não era mais apenas uma maiko, mas ainda não era uma geisha.
inspirada nas histórias reais de mulheres que enfrentaram o peso de Gion. Ela sabia que precisava encontrar sua própria luz, mesmo que isso significasse desafiar as regras invisíveis da Ukiah. O futuro era incerto, mas Hana estava determinada a moldá-lo com suas próprias mãos. O inverno cobria Gion com um véu de silêncio, as ruas de Kyoto brilhando sob uma fina camada de neve. Hana, agora com 17 anos, movia-se por esse cenário com a elegância de uma maiko no auge de sua arte, inspirada nas histórias reais de maikos do Japão dos anos 1920. Ela era uma figura admirada, sua presença nos banquetes evocando suspiros e elogios, mas sob o oshiroi branco e o peso do kimono, Hana sentia uma inquietação crescente, uma necessidade de ser mais do que a perfeição que Gion exigia. A Ukiah, com seus rituais rígidos e rivalidades veladas, começava a parecer um palco onde ela desempenhava um papel que não escolhera. Os banquetes eram agora um teste constante de sua habilidade. Hana dominava o shamisen, suas melodias enchendo as casas de chá com histórias de amor e saudade. Durante um evento, um comerciante de Kobe pediu que ela tocasse Sakura Sakura, enquanto ele recitava um poema. Hana, com os dedos firmes nas cordas, transformou a melodia em um lamento suave que complementava as palavras do homem. Você não é apenas uma maiko, disse ele, os olhos brilhando. Você é uma memória viva. Inspirada em relatos históricos de Geixas, Hana sorriu, mas por dentro se perguntava se algum dia poderia ser mais do que uma memória para os outros. A relação com Aiko, sua Onisan, tornava-se cada vez mais tensa. Aiko, agora uma geisha estabelecida, via o brilho de Hana com uma mistura de orgulho e cautela. Durante um banquete, quando Hana improvisou um haikai que fez os clientes rirem, Aiko a puxou de lado depois. Você está começando a chamar a atenção. Demais, disse ela, com um tom que misturava aviso e inveja, inspirada nas dinâmicas reais entre maikos e geishas. Hana percebeu que sua ascensão em Gion estava desafiando as hierarquias da Ukiah. Ela inclinou a cabeça em respeito, mas por dentro prometeu que não diminuiria sua luz para agradar a Aiko. A rivalidade com Yuki, agora uma geisha recém-formada, era um fogo que ardia em silêncio. Yuki, com seus kimonos de tons sóbrios e sua pastora serena, era o modelo de uma geisha perfeita. Durante um festival em Gion, ela liderou uma apresentação que misturava dança e poesia, conquistando aplausos fervorosos. Hana, escalada para se apresentar em seguida, escolheu o Kiyomoto, uma dança que exigia emoção crua. Seus movimentos, inspirados nas histórias reais de maikos que usavam a dança para expressar o indizível, eram tão intensos que o público ficou em silêncio, hipnotizado. Até Yuki, do canto da sala, aplaudiu lentamente. Mas mais tarde, enquanto se preparavam na Ukiah, Yuki sussurrou: você dança como se quisesse mudar Gion. Hana respondeu com um haikai. A neve cai lenta, mas cobre a montanha inteira. O tempo é paciente. Inspirada nas rivalidades documentadas, Hana sabia que sua força estava em sua resiliência, não em confrontos diretos. O treinamento de Hana agora focava na preparação para sua transição para a geisha, um marco que, conforme relatos históricos, exigia não apenas habilidade, mas uma transformação interna. San começou a dar a Hana mais responsabilidades, como liderar banquetes e ensinar shikomi mais jovens. Durante uma aula de caligrafia, Hana corrigiu o traço de uma menina com tanta gentileza que San sorriu. Um gesto raro. Vem cá, está começando a entender o silêncio, disse ela. Hana guardou as palavras, sentindo que estava mais perto de se tornar geisha, mas também mais distante da menina que um dia fora. A maquiagem e o vestuário continuavam a moldar sua identidade. O obi, agora ainda mais pesado com bordados intrincados, era uma armadura que ela carregava com orgulho, mas também com dor. Inspirada em registros históricos, o processo de vestir o kimono era um ritual que exigia a ajuda de 2 shikomi. Cada dobra do tecido um lembrete da tradição que a sustentava e a restringia. O oshiroi, agora aplicado com mais precisão, escondia qualquer traço de cansaço ou dúvida. Mas à noite, quando removia a maquiagem, Hana olhava para seu reflexo e via uma estranha. Uma mulher que pertencia a Gion, mas não a si mesma. A solidão. Um fardo comum entre maikos conforme memórias da época, era agora uma companheira constante. Após os banquetes, Hana escrevia haikais em segredo, guardados em sua caixa de madeira. A sombra da lua segue o rio sem tocá-lo. Quem guarda meu caminho? Esses poemas eram seu refúgio,
mas também um lembrete de que ela estava se perdendo na máscara de Maiko. Ela pensava na mãe, na vila, nas noites sob as estrelas, mas essas memórias eram como neve derretendo em suas mãos. Um novo desafio surgiu quando Ok-san anunciou que Hana participaria de um evento em Tóquio, uma oportunidade rara para uma Maiko. O banquete, para um grupo de intelectuais, exigia que ela apresentasse uma dança e um haikai original. Hana passou semanas ensaiando, escolhendo o Jon Kouta para a dança e escrevendo um poema sobre a resiliência de uma cerejeira, sob a neve. Na noite do evento, sob as luzes brilhantes de uma casa de chá em Tóquio, Hana dançou com uma paixão que fez o público prender a respiração. Seu haikai, recitado com uma voz clara, ecoou na sala. A neve pesa, mas a cerejeira não se curva. Sua força é o silêncio. Os aplausos foram ensurdecedores, e até Aiko, presente como acompanhante, inclinou a cabeça em respeito. Na Okia, a tensão com o Yuki atingiu um novo pico. Durante uma sessão de prática de shamisen, Yuki elogiou uma shikomi mais jovem, ignorando o progresso de Hana. Mais tarde, Hana encontrou um de seus poemas amassado no chão do quarto. Ela soube que fora Yuki, mas em vez de confrontá-la, escreveu um novo haikai. A página amassada ainda carrega suas palavras. O vento as levanta. Inspirada nas dinâmicas reais das Okias, Hana percebeu que sua força estava em transformar. Adore Marte. Enquanto caminhava pelas ruas nevadas de Gion, Hana sentia que o momento de se tornar geisha estava próximo. Inspirada nas histórias reais de Maikos que enfrentaram a transição, ela sabia que precisaria abandonar a máscara de Maiko para encontrar sua verdadeira voz. Mas o que isso significaria para a mulher que ela estava se tornando? O futuro era um mistério, mas Hana estava pronta para enfrentá-lo. A primavera retornava a Gion, trazendo consigo o florescimento das cerejeiras que alinhavam as ruas de Kyoto. Hana, agora com 18 anos, estava no limiar de sua transição para geisha. Um marco que, conforme relatos históricos do Japão dos anos 1920, representava não apenas uma mudança de status, mas uma reinvenção de si mesma. Inspirada nas histórias reais de Maikos que enfrentaram esse momento, Hana sentia o peso de deixar para trás a identidade de aprendiz, com seus kimonos coloridos e maquiagem vibrante, para abraçar a contenção e o poder silencioso de uma geisha. A Okia, com seus tatames gastos e o eco do shamisen, era agora um espaço de transformação, onde Hana precisava decidir quem seria além da máscara que Gion havia esculpido. Os banquets em Gion eram agora um reflexo de sua habilidade quase completa. Hana movia-se pelas casas de chá com uma graça que parecia desafiar o peso do obi do kimono. Durante um evento, um diplomata de Osaka pediu que ela recitasse um haikai para abrir a noite. Hana, com a voz firme, escolheu um poema que escrevera na véspera. A cerejeira floresce, sob o peso da primavera. Silêncio é sua força. O diplomata aplaudiu, e os outros clientes seguiram, impressionados com a profundidade de suas palavras. Inspirada em relatos de geishas que usavam a poesia como uma arma sutil, Hana percebia que sua arte estava começando a transcender a performance. Ela estava encontrando sua voz. A relação com Aiko, sua Oniazan, havia se tornado um delicado equilíbrio de respeito e tensão. Aiko, agora uma geisha renomada, via Hana como uma ameaça crescente. Durante uma aula de etiqueta, Aiko corrigiu a maneira como Hana servia o sake, com um tom que escondia uma ponta de ciúme. Você está tentando ser o centro da sala. Hana, inspirada nas dinâmicas reais entre Maikos e geishas, respondeu, com uma reverência. Apenas sigo o que aprendi com você. Aiko não disse mais nada, mas seus olhos revelavam uma mistura de orgulho e inquietação. Hana sabia que ao se tornar geisha, precisaria navegar por essas tensões com ainda mais cuidado. Yuki, agora uma geisha estabelecida, continuava a ser uma presença constante em sua vida. Durante um banquete, Yuki apresentou uma dança que misturava a suavidade de Jon Kouta com a intensidade do Kanjinshi, conquistando aplausos fervorosos. Hana, escalada para tocar o shamisen na mesma noite, sentiu o peso da comparação. Sua melodia, uma versão de Sakura Sakura, foi tocada com uma emoção que parecia ecoar sua própria jornada. Quando terminou, o silêncio na sala foi quebrado por aplausos, e até Yuki inclinou a cabeça em um gesto de respeito. Mais tarde, porém, Yuki deixou um comentário cortante. Você toca como se quisesse ser lembrada para sempre.
Hana respondeu com um haikai sussurrado. As notas ecoam, mesmo quando o shamisen cala. O coração não esquece. Inspirada nas rivalidades documentadas, Hana usava sua arte para transformar a competição em algo maior. O treinamento para se tornar geisha era agora mais introspectivo. Ok. San começou a ensinar Hana a liderar, não apenas a seguir. Durante uma sessão na Ukiya, ela pediu que Hana orientasse uma shikomi na arte da reverência. Hana, lembrando-se de sua própria jornada, corrigiu a menina com gentileza em Kleinsei, como se estivesse oferecendo seu coração, mas nunca o entregue. Ok, San, observando, assentiu com um raro brilho de aprovação. Inspirada em relatos históricos, esse papel de mentora era um sinal de que Hana estava pronta para a transição, mas também um lembrete de que, como geisha, ela precisaria carregar o peso de ser um exemplo. A maquiagem e o vestuário, agora mais sóbrios em preparação para sua nova identidade, refletiam sua mudança. O oshiroi ainda cobria seu rosto, mas o vermelho nos lábios era mais discreto. E o kimono, em tons de azul profundo com bordados sutis, simbolizava a elegância contida de uma geisha. Inspirada em práticas reais, o processo de vestir o kimono continuava a ser um ritual exaustivo, com o obi apertando suas costelas como um lembrete constante da tradição. O takamakura, agora usado apenas esporadicamente, ainda moldava seus penteados, mas Hana sentia que estava moldando algo mais profundo. Sua própria resiliência, a solidão, um tema recorrente nas memórias de geishas, era agora uma presença quase tangível. Após os banquetes, Hana voltava ao Ukiya e se sentava em seu futon, escrevendo haikais que guardava em sua caixa de madeira. A flor desbota, mas sua raiz guarda a primavera. Quem sou eu na terra? Esses poemas eram sua maneira de segurar os fragmentos de si mesma que Gion não podia tocar. Ela pensava na mãe, na vila, nas estrelas que pareciam tão distantes agora. Inspirada nas histórias reais de geishas que falavam da saudade, Hana se perguntava se algum dia poderia reconciliar a mulher que era com a geisha que estava se tornando. Um desafio final como Maiko surgiu. Quando ok, San anunciou que Hana lideraria um banquete para um grupo de intelectuais de Kyoto. Um evento que testaria todas as suas habilidades. Ela passou semanas preparando uma apresentação que combinava dança, shamisen e poesia. Na noite do banquete, sob as lanternas de uma casa de chá, Hana dançou o Miyuko Odori, seus movimentos contando a história de uma mulher que encontra a força na solidão. Sua melodia no shamisen ecoava como um lamento, e seu haikai final. A sombra segue, mas a luz escolhe seu caminho. Eu sou o silêncio. Deixou a sala em silêncio antes dos aplausos. Até a Aiko, sentada ao canto, parecia comovida. Na Ukiya, a tensão com Yuki alcançou um ponto de inflexão. Durante uma sessão de caligrafia, Yuki elogiou o trabalho de uma shikomi, ignorando o de Hana, que ok, San havia destacado. Mais tarde, Hana encontrou um de seus kanzashi quebrado, um gesto que ela sabia ser de Yuki. Em vez de confrontá-la, escreveu um haikai e deixou na mesa da rival. O galho partido ainda floresce na primavera. A alma não se curva. Yuki leu o poema em silêncio. E pela primeira vez, Hana viu um traço de vulnerabilidade em seus olhos, inspirada nas dinâmicas reais das Ukiyas. Hana percebeu que a verdadeira vitória não era derrotar Yuki, mas encontrar sua própria força. Enquanto caminhava pelas ruas floridas de Gion, Hana sentia que a transição para geisha estava iminente. Inspirada nas histórias reais de mulheres que cruzaram esse limiar, ela sabia que precisaria abandonar a máscara de Maiko para abraçar o silêncio poderoso de uma geisha. Mas o que isso significaria para a mulher que ela era? O futuro era um véu de pétalas, e Hana estava pronta para atravessá-lo. As lanternas de Gion brilhavam sob o céu estrelado, suas luzes refletindo nas águas calmas do rio Komu. Hana, agora com 19 anos, estava no limiar de sua transformação final. Inspirada nas histórias reais de Maikos, que se tornaram geishas no Japão dos anos 1920. Ela se preparava para a cerimônia do Erikai, o ritual que marcaria sua passagem de Maiko para geisha. A Ukiya, com seus tatames polidos e o aroma persistente de incenso, era um palco de expectativa, onde cada olhar e cada silêncio carregavam o peso de uma década de treinamento. Hana sentia o coração pulsar com uma mistura de orgulho e incerteza, sabendo que, ao cruzar esse limiar, ela deixaria para trás não apenas a Maiko,
mas também os últimos vestígios da menina que um dia fora o Erikai. Conforme relatos históricos, era um momento de celebração e renovação. Hana passou o dia sendo preparada. O kimono, agora em tons sóbrios de cinza e prata, simbolizava a elegância contida de uma geisha. O obi, menos ornamentado mas ainda pesado, era amarrado com uma precisão que refletia sua nova posição. Maquiagem pela primeira vez era mais simples. O oshiroi ainda cobria seu rosto, mas o vermelho nos lábios era mínimo, e seus cabelos, agora soltos do takamakura, eram penteados em um estilo Shimada, um sinal de maturidade. Olhando-se no espelho, Hana viu uma mulher que pertencia a Gion, mas que também carregava, em segredo, os ecos de sua vila natal. A cerimônia aconteceu em uma casa de chá histórica, com clientes influentes, geishas de outras okias, e até San observando com um raro brilho de aprovação. Hana caminhava lentamente, cada passo um eco de anos de prática em seiza e reverências. Inspirada em práticas reais, ela apresentou uma dança final como Maiko, o Kurokami, uma coreografia que narrava o amor e a perda com uma intensidade que fez o público prender a respiração. Quando terminou, o silêncio foi quebrado por aplausos, e Hana sentiu, pela primeira vez, que Gion a via não como uma sombra, mas como uma luz própria. Como geisha, Hana agora liderava, não apenas seguia. Sua primeira apresentação oficial foi em um banquete para um grupo de poetas de Kyoto, onde ela combinou o shamisen com o haikai original. O rio reflete, a lua que nunca o toca, silêncio é meu nome, inspirada nas histórias reais. De geishas que usavam a arte para afirmar sua presença, Hana tocou com uma emoção que silenciou a sala. Os poetas, impressionados, a compararam a uma lenda de Gion, e até Aiko, presente como convidada, inclinou a cabeça em respeito. Hana percebeu que sua Oniesan, apesar das tensões passadas, agora a via como uma igual. A rivalidade com Yuki, agora uma geisha estabelecida, também encontrou um novo equilíbrio. Durante o banquete, Yuki apresentou uma dança que encantou os convidados. Mas quando Hana tocou o shamisen, Yuki se aproximou depois, em um raro momento de vulnerabilidade. Você sempre foi mais do que uma Maiko, disse ela, com um sorriso que pela primeira vez parece genuíno. Hana respondeu com um haikai. Duas flores no jardim, competem com o mesmo vento, mas crescem juntas. Inspirada nas dinâmicas reais das okias, Hana entendeu que a rivalidade com Yuki a tornara mais forte, mas que a verdadeira vitória estava em encontrar sua própria voz. Na okia, Hana agora tinha um novo papel, mentora das Shikomi e Maikos mais jovens. Ela ensinava com a mesma gentileza que desejara receber, corrigindo reverências e haikais com paciência. Uma Shikomi, tímida como Hana um dia fora, perguntou: como você suporta o peso do kimono? Hana sorriu, lembrando-se de sua própria jornada, e respondeu: o kimono não é o peso. O peso é querer ser vista. Inspirada nas memórias de geishas que falavam de sua responsabilidade com as novas gerações, Hana percebia que seu legado seria não apenas sua arte, mas a forma como inspirava outras. A solidão, que outrora a acompanhava como uma sombra, agora era uma escolha. Hana ainda escrevia haikais em sua caixa de madeira, mas eles não eram mais lamentos. A cerejeira cai, mas suas raízes guardam a primavera. Eu sou o silêncio. Esses poemas, inspirados nas reflexões de geishas reais, eram sua maneira de reconciliar a menina dos arrozais com a geisha de Gion. Ela pensava na mãe, na vila, nas estrelas, mas agora via essas memórias como parte de sua força, não como uma perda. Uma noite, após um banquete, Hana caminhou sozinha pelas ruas de Gion. As lanternas brilhavam, e o rio como refletia a luz da lua. Ela parou, tirou um kanzashi do cabelo e deixou-o flutuar na água, um gesto simbólico de deixar ir o peso de sua jornada. Inspirada nas histórias reais de geishas que encontraram equilíbrio entre tradição e identidade, Hana sabia que como geisha, ela não era mais uma sombra, mas uma luz que escolhia quando brilhar. Sua vida, moldada pela dor, pela arte e pela resiliência, era agora uma história que Gion contaria por gerações. Gostaria de compartilhar sua experiência com esta história? Deixe nos comentários de onde você está assistindo, o que mais te marcou na jornada de Hana, e não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que tocam o coração.